Convidamos neste momento para presidir os trabalhos da mesa redonda sobre educação em genética médica para profissionais de saúde, Dr. Aníbal Gil Lopes. Um bom dia para todos. Essa primeira mesa, ela tem como objetivo discutir questões educacionais, de formação na área de genética médica. E nós contaremos com duas pessoas muito envolvidas com isso. A primeira é a doutora Débora Guzmão Melo, que é médica formada pela Universidade Federal de Sergipe e que fez residência em genética médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Obteve o mestrado e o doutorado no Departamento de Genética Médica dessa mesma instituição. Desde 2006, ela é professora da Federal de São Carlos, da UFSCar. É professora associada do Departamento de Medicina dessa faculdade. Desde janeiro de 2018, ela é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem da UFSCar, que possui os cursos de mestrado e doutorado em ciências da saúde. Ela tem experiência, portanto, em genética médica, atuando principalmente nas áreas de aconselhamento genético, diagnóstico clínico, molecular, defeitos congênicos e deficiência intelectual. E em saúde pública, genética comunitária. E ela pertence também à Câmara de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina. Gostaria que a doutora viesse ocupar o seu lugar aqui à mesa. E nós também temos nessa mesa redonda a doutora Raquel Sayuri Ronjo Kawahira, que é médica geneticista. Ela é graduada pela Universidade Federal do Paraná e a sua residência foi também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E tem doutorado pelo programa de pediatria do Hospital das Clínicas da FEMUSP em São Paulo. Atualmente é médica assistente da Unidade Genética do Instituto da Criança, da Universidade de São Paulo, e é responsável pela genética no Núcleo de Pediatria do Hospital Sírio-Libanês. E é primeira secretária da atual gestão da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Então, gostaria que a senhora viesse também à mesa. Neste fórum, nós escolhemos um formato onde nós temos uma jornalista como relatora, para que possa, de alguma forma, transformar aquilo que nós iremos discutir em um material educativo também a ser utilizado. Então, eu gostaria de passar a palavra. Cada uma das senhoras terá 20 minutos e depois nós abrimos um debate e nós teremos aí meia hora de debate. Professora Raquel, professora Débora, a palavra é sua e é uma alegria tê-la presente aqui. Onde desejar, onde julgar melhor. Bom dia a todos. Queria agradecer as palavras gentis do professor Aníbal. É uma alegria imensa estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre educação para profissionais de saúde, mais especificamente educações para os médicos em relação à genética médica. Como o professor Aníbal adiantou, eu sou médica geneticista, sou professora no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e, no momento, sou parte
da diretoria da Sociedade Brasileira de Genética Médica e, como representante da Sociedade Brasileira de Genética Médica, participo, tenho essa atuação muito prazerosa na Câmara Técnica de Doenças Raras do CFM, um lugar onde eu tenho aprendido muito e uma oportunidade que eu sou muito grata por ter aparecido na minha vida, né? De certa forma, me considero co-participante da organização desse fórum, que foi pensado na Câmara Técnica de Doenças Raras. Então, é um prazer muito grande encontrar com vocês e ver que existe uma plateia, um público interessado no nosso assunto e no nosso trabalho. Eu e a Raquel dividimos essa mesa de forma que nós duas vamos falar sobre educação para profissionais de saúde, mas eu vou focar um pouco na educação do profissional que não é o especialista em genética médica, do médico egresso, né, do médico geral, que não é o especialista em genética, e a Raquel vai focar um pouco mais justamente no especialista, na questão da residência, no perfil epidemiológico e científico do colega que já vai atuar na especialidade. E quando a gente pensou essa mesa na Câmara Técnica, eu entendi que também, como parte dessa primeira apresentação, dessa primeira aula, contextualizar um pouquinho os senhores a respeito da genética como uma área de conhecimento e como uma especialidade médica, né? Da onde que surge o reconhecimento de que a genética é uma área importante para todos os profissionais de saúde, mas, sobretudo, para o profissional médico. Não dá hoje para você ser um médico, um formado em medicina, independente da sua especialidade, e não ter alguns pressupostos, algum background no que diz respeito à genética médica. Essa observação da importância da genética, ela se torna bastante evidente quando a gente olha o perfil epidemiológico do nosso país. Esse gráfico é um gráfico que mostra a mortalidade infantil de uma forma longitudinal, entre 1992 e 2012, então, portanto, são 20 anos de mortalidade infantil no nosso país. São dados que são retirados do DataSUS, então a fonte é o próprio Ministério da Saúde, né? E a gente observa que até mais ou menos 2000, 2001, que é quando a gente considera que houve uma virada de perfil epidemiológico em relação às doenças genéticas no país, as doenças genéticas elas estavam abafadas por outros problemas de saúde que eram mais importantes, né? Então, elas estavam abafadas pelas doenças infecto-contagiosas, pelas doenças do aparelho respiratório. E a partir de mais ou menos 2000, 2001, quando essas doenças que têm uma etiologia eminentemente ambiental passam a ser controladas, então, para a gente, esse gráfico representa que, do ponto de vista de saúde pública, o Brasil melhorou, o Brasil avançou, porque houve um controle em relação a doenças que são determinadas prioritariamente por agentes externos, por agentes infecciosos. Mas quando a gente faz esse controle em relação às doenças que não são genéticas, essa linha aqui vermelha, que corresponde ao capítulo 13 da Classificação Internacional de Doenças, que é justamente o capítulo que diz respeito às malformações congênitas e às doenças genéticas, ela começa a aparecer como a segunda causa de mortalidade infantil no nosso país. E uma coisa interessante da gente observar é que não houve uma epidemia de doença genética. Não quer dizer que está aumentando o número de doença genética. Não está. Quando a gente observa longitudinalmente, a frequência de doença genética na mortalidade infantil se manteve mais ou menos a mesma, né? O que houve foi um controle das doenças que não têm etiologia genética, um controle das doenças que são predominantemente externas, ambientais. E aí, a partir dessa constatação epidemiológica de que doença genética é a segunda causa de mortalidade infantil no nosso país, obviamente que se precisa pensar em políticas de saúde pública para dar conta disso, para dar conta desse perfil, né? A primeira política nacional de atenção em relação à genética clínica no SUS, ela foi delineada ainda no ano de 2009, foi a política de atenção integral em genética clínica no SUS. Por um conjunto de razões, essa política não foi adiante, e em 2014 a gente teve a portaria com a política de atenção integral às pessoas com doenças raras no SUS, que é a política onde a genética hoje em dia se insere e o espaço que a genética entende que é o seu espaço dentro do escopo das políticas públicas de atenção a pessoas no SUS, né? Por que a gente da genética se enxerga na política das doenças raras? Porque, a despeito de que doença rara, o conceito de doença rara é um conceito epidemiológico, né?
Não é um conceito que remete à causa da doença, é um conceito que remete à frequência da doença numa determinada população. Classicamente, uma doença rara é aquela que tem uma frequência de pelo menos 1 para cada 2.000 indivíduos. Mas, para efeito da Política Nacional de Atenção Integral a Doenças Raras no SUS, o corte epidemiológico foi feito em 65 por 100 mil. Significa que, para efeito da nossa política, uma doença rara é 1,3 para cada 2.000. Né? É esse o corte que o Ministério da Saúde do Brasil está assumindo para dizer toda doença que tem uma frequência menor do que isso, menor do que 1,3 para 2.000, é, portanto, uma doença rara. Dentro do conjunto do que a gente chama de doença rara, mais ou menos 80% dessas doenças raras, dessas doenças que têm um corte de frequência de 1,3 para 2.000, são doenças de etiologia genética. Então, são, portanto, doenças genéticas raras. Mas a gente tem aí mais ou menos 20% das doenças raras, das doenças que epidemiologicamente vão estar dentro desse corte, doenças raras que não são genéticas. Algumas, sobretudo, doenças imunológicas, alguns tipos de cânceres. Né? Mas, como 80% das doenças raras são genéticas, a gente que é geneticista se enxerga nessa política e está bastante à vontade, confortável, em relação à política das doenças raras. Um aspecto interessante que já foi colocado aqui na abertura é o fato de que, no universo das doenças raras, elas são individualmente muito raras, mas coletivamente vocês viram que elas não são tão raras assim a ponto de elas terem um impacto na mortalidade infantil no país. Mas é um grupo muito heterogêneo de patologia. Né? Existe cerca de 7 a 8 mil doenças genéticas diferentes. Então, a gente está falando de um grupo de doenças que é raro, que é pouco frequente e que, ao mesmo tempo, do ponto de vista clínico, é bastante heterogêneo. Né? Então, pensar uma assistência, uma educação em saúde, considerando essas particularidades das doenças raras, é um desafio. Né? A partir dessa pequena introdução, quer dizer, hoje, mas no final do dia, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais a miúde sobre a portaria das raras propriamente dita, mas só para pontuar que a portaria, claro, pressupõe a atenção à genética em todos os níveis de atenção do SUS, então o SUS está organizado em rede, vocês sabem melhor do que eu, e a portaria das doenças raras pressupõe que você tenha atenção em relação às pessoas com doenças raras em todos os seus níveis, na atenção primária, na média e na alta complexidade. Né? E a partir dessa constatação epidemiológica da importância das doenças genéticas raras e do surgimento de uma política de atenção integral publicada pelo Ministério da Saúde, a pergunta natural que a gente, dentro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, se fez é quem seriam os profissionais médicos que atuariam no escopo dessa política. Eu já não sou a pessoa afeita à tecnologia. Espero que eu esteja fazendo tudo certo. Fiz. Bom, e aí, quer dizer, 2014, só para a gente contextualizar, coincide também com o ano em que saíram as novas diretrizes curriculares do curso de medicina. Né? As últimas diretrizes, essas que a gente adota nas nossas faculdades, elas são justamente de 2014. E, não coincidentemente, foi também a primeira vez que, no escopo das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina, se pontuou formalmente a necessidade do egresso da medicina ter conhecimento a respeito de genética médica. Está lá textualmente nas diretrizes curriculares nacionais de 2014, que é a competência do egresso de medicina saber indicar as situações onde o aconselhamento genético é devido. Né? E aí a gente vai olhar assim, quem é o recurso humano médico que existe disponível para trabalhar nessa política de atenção às doenças raras, pensando do ponto de vista das doenças genéticas raras. Né? Esses são os dados da Demografia Médica de 2018, então são dados bastante atualizados. Eu queria que vocês percebessem, bom, nós somos 305 médicos geneticistas no Brasil inteiro registrados pelo Conselho Federal de Medicina, é isso. O recurso humano especializado na área se resume a 305 pessoas. Provavelmente não sejam nem 305 pessoas, sejam um pouquinho menos, porque há profissionais com duplo vínculo, né, que têm registro em mais de um estado e, portanto, pelo método da pesquisa, são contados com duplicidade. Né. A maior parte dos médicos geneticistas que existem no Brasil são mulheres, né? 65% praticamente são mulheres. De um modo geral, os médicos geneticistas do Brasil têm aqui em torno de
46? Acho que é isso, 46 anos, né? E uma distribuição do ponto de vista geográfica muito díspare, né? Com uma concentração predominantemente no sul e no sudeste, sobretudo nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, né? E uma carência absurda no norte e no nordeste do país, onde vários estados da federação, inclusive, que tem um ou não tem nenhum médico geneticista, especialmente na região norte, na região centro-oeste, né? Então, a gente está diante desse impasse. Como você implementa uma política que é nacional, num território do tamanho do Brasil, com um recurso humano especializado de 305 pessoas, né? Quando eu olho para isso, eu que tenho uma formação e que penso e pesquiso na área de educação médica, inevitavelmente a primeira coisa que nos ocorre é o fato de que a gente tem que pensar que o médico não geneticista precisa saber alguma coisa de genética, né? Porque a gente espera que ele tenha uma atuação como não especialista, uma atuação sobretudo na atenção primária à saúde, compatível com o conhecimento genético e genômico contemporâneo e que dê conta de, não sendo especialista, atuar em consonância com a política das raras na parte que te cabe naquele latifúndio, quer dizer, dentro da sua atuação como não especialista, né? E aí é que a gente entra propriamente no escopo dessa aula, quer dizer, até agora eu estava só fazendo o preâmbulo, agora é que a gente vai falar propriamente dito sobre educação para profissionais de saúde, mais especificamente educação para profissional médico em relação à genética médica, à luz dessa realidade que eu tentei contextualizar os senhores agora, quer dizer, à luz do fato de que nós somos poucos numericamente, né, e de que o conhecimento na área de genética é absurdo nos últimos 20 anos, né, e de que a gente tem uma política nacional que precisa ser implementada, porque nosso perfil epidemiológico exige que ela seja implementada, né? A gente tem essa necessidade de saúde pública, de dar uma resposta a essas pessoas, a essa população, a esses pacientes, a essas famílias. Então, pensando do ponto de vista de educação, um esforço que a Sociedade Brasileira de Genética Médica e que a Câmara Técnica de Doenças Raras do CFM tem feito, é esse esforço de delinear como que a gente amplia o conhecimento de genética para o colega que não é especialista em genética, né? E eu queria rapidamente para vocês apresentar um referencial teórico relacionado à educação mesmo, né, à epistemologia, que é o referencial de competência, porque quem tem alguma aproximação com as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina sabe que todas as diretrizes elas estão fundamentadas nesse referencial teórico de competência. Os currículos médicos e todos os currículos da área da saúde hoje em dia, eles não são mais fundamentados em disciplinas, em uma matriz curricular que vincula exclusivamente o conhecimento técnico, teórico, né? As nossas matrizes educacionais hoje, elas são todas organizadas por competência. E o que a gente entende por competência? Competência é um conjunto de 3 atributos relacionados à epistemologia, relacionados a como que a gente constrói o nosso conhecimento, né? Um atributo que é um atributo eminentemente teórico, que é o conhecimento, que é o fato de você saber sobre determinado assunto do ponto de vista teórico. Então, por exemplo, eu sei sobre as leis de Mendel, eu sei como os genes autossômicos recessivos ou dominantes se segregam, né? Um outro atributo que compõe o escopo do que a gente considera competência é o atributo da habilidade. Não basta eu ter aquele conhecimento do ponto de vista teórico, mas eu preciso ter a capacidade de colocar aquele conhecimento teórico no exercício clínico. Então, não basta eu saber como que os genes segregam quando são dominantes ou como são recessivos, mas eu preciso dar conta, por exemplo, de frente a uma família concreta com uma suspeita de doença genética, conseguir fazer um heredograma, conseguir fazer uma história familiar e conseguir inferir a partir da história familiar se provavelmente se trata de uma doença recessiva ou dominante, de acordo com o padrão de herança, né? E um terceiro atributo que compõe o que a gente considera como competência, que é a atitude. Não basta eu ter o conhecimento teórico, não basta eu saber aplicar aquele conhecimento teórico na minha prática clínica, mas eu preciso também saber qual é o momento adequado para o meu exercício clínico em relação àquele conhecimento teórico. Eu preciso ter uma predisposição atitudinal para atender essas famílias que têm filhos ou que têm pessoas com doenças raras na sua constituição, levando em consideração
inclusive princípios bioéticos que serão bastante discutidos aqui nesse fórum, né? Com base nesse referencial epistemológico relacionado à competência, há mais ou menos 5 anos a Sociedade Brasileira de Genética Médica tem trabalhado tentando estabelecer um perfil de competência mínimo, quer dizer, um conjunto de coisas mínimas que profissionais de saúde precisam saber em relação à genética para atuar no sistema de saúde hoje em dia, porque o conhecimento de genética definitivamente não é o mesmo conhecimento de 20 e 30 anos atrás. Há uns 4 ou 5 anos atrás, um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Genética Médica, do qual eu fazia parte, e também o Dr. Francis, elaborou esse paper que já está publicado na revista Interface e que discute os conhecimentos de genética para todos os profissionais da área da saúde, mas a gente tinha uma necessidade, esse está disponível na internet, né? Então eu estou deixando aqui o link, porque está na plataforma Cielo e é facilmente acessível por qualquer um, né? Mas a gente sempre teve a intenção de discutir essas questões de educação, mais especificamente pensando no profissional médico, né? Porque, afinal de contas, somos uma sociedade médica, né? E, nesse sentido, nos últimos 2 anos, a Sociedade Brasileira de Genética Médica organizou um grupo de trabalho, um GT. O resultado desse GT foi o estabelecimento de um perfil de competências, que foi colocado em votação e em discussão na sociedade. Esse perfil, então, foi concluído, a gente apresentou esse perfil de competências em relação à genética para profissionais médicos ao Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina nos ajudou divulgando esse perfil em todas as escolas médicas do país e, mais recentemente, a gente elaborou um paper que está na Revista Brasileira de Educação Médica, deve estar sendo publicado já na próxima edição, apresentando esse perfil que foi elaborado pela sociedade. Esse perfil de competência, ele pressupõe que todo médico deveria ter 4 competências mínimas em relação à genética. Então, coisas em relação à genética que todo médico, mesmo que não seja especialista em genética, deveria dar conta, deveria saber, né? A primeira coisa é reconhecer a sua própria necessidade de educação continuada. E isso vale para todo mundo, né? Uma certa, eu tenho chamado de humildade científica. Eu mesma, por exemplo, eu não faço oncogenética há mais de 15 anos. Se eu resolver hoje fazer oncogenética, eu tenho que sair atrás desse prejuízo, porque é uma subespecialidade dentro da minha especialidade que cresceu tanto que se eu, Débora, geneticista, decidir, olha, agora eu vou atuar como oncogeneticista, eu tenho certeza que eu vou gastar aí uns 3, 4 meses me atualizando para poder ser uma boa oncogeneticista, né, à luz das melhores evidências que existem hoje. Uma outra coisa que a gente entende que é importante é justamente a questão de identificar no universo de pacientes, sobretudo dos pacientes que estão na atenção primária, porque a atenção primária é a nossa porta de atenção, de acordo com como o SUS está organizado, né? Identificar quem são os pacientes que têm ou que provavelmente têm uma doença genética. E essa identificação pode se dar a partir da história familiar, pode se dar a partir do fenótipo do paciente, a partir de um conjunto de sinais e sintomas. Mas essa competência, que é identificar os pacientes, a gente entende que é uma competência que todo médico generalista, não especialista, precisa ter em relação à genética. Uma outra competência diz respeito justamente à contrarreferência, ao retorno. Uma vez que esse paciente já tenha sido avaliado pelo geneticista, já tenha sido feito o diagnóstico, já tenha sido implementado o aconselhamento genético, e esse paciente precisa de um segmento longitudinal na rede de atenção, né, o médico não especialista em genética deveria dar conta, desde que, com um matriciamento e com um certo suporte do especialista, de dar conta desse segmento longitudinal. E uma outra competência que a gente entende que é uma competência importante para o médico que não é especialista em genética é promover e estimular práticas clínicas de atenção à saúde na área, especialmente aquelas relacionadas à prevenção primária, né? Então, relacionadas a evitar a concepção e o nascimento de um filho com defeito congênito ou com doença genética. Claro que, para dar conta dessas 4 competências, a gente delineou um conjunto de 21 conhecimentos teóricos, né? Um conjunto de 6 habilidades clínicas, e aqui a gente tem desde habilidades psicomotoras a habilidades relacionadas à comunicação, que para a gente, na especialidade de aconselhamento genético, são habilidades importantíssimas, né? E um conjunto de 5 atitudes, né,
que são importantes para que você, juntando os conhecimentos teóricos, as habilidades clínicas e as atitudes, chegue naquelas 4 competências que nós estabelecemos. Eu tenho tempo? Então eu não vou nem passar muito por isso, primeiro porque isso está disponível na página da Sociedade Brasileira de Genética Médica, e segundo porque rapidamente no próximo mês vai estar aí na plataforma Cielo também disponível. Eu queria pontuar nesses últimos 3 minutos que me sobram, os esforços que a Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina tem feito no sentido de implementar essa matriz curricular ou de, pelo menos, de educar os nossos colegas médicos não geneticistas em relação à genética. Também já foi colocado aqui que, ano passado, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Genética Médica organizaram uma primeira etapa de um curso de educação em relação à genética, um conjunto de 4 videoaulas que estão disponíveis na página da Sociedade Brasileira de Genética. E, a partir dessas videoaulas, foi elaborado um material teórico que dá suporte a essas videoaulas e que está disponível aqui na página do Conselho Federal de Medicina, né? Tanto essas videoaulas como o material teórico, eles foram construídos pensando na política das raras, então eles estão organizados da maneira como a política das raras está organizada, e pensando também no perfil de competência mínimo. Então, a gente tenta, nas aulas e no material teórico, incorporar subjais àquela matriz curricular que foi pensada pela sociedade, né? Mais recentemente, a gente está aí numa segunda etapa desse curso. Essa segunda etapa também é voltada especialmente para o aluno de medicina e para o profissional médico não especialista em genética. Os vídeos dessa segunda etapa estão sendo gravados nesse momento. Eu até trouxe alguns aí, mas vamos ver se dá tempo, a gente pode passar, né? Essa segunda etapa foi pensada num conjunto de 4 módulos com 9 aulas. Né? Novamente, o formato é o formato da política de atenção às doenças raras, quer dizer, a gente privilegia a maneira, os eixos das políticas das doenças raras, o eixo de deficiência intelectual, o eixo de erinato de metabolismo, o eixo das doenças congênitas e o eixo das doenças genéticas de início tardio, porque essa é a maneira como a política das raras está organizada, e a gente está o tempo todo pensando naquele perfil de competência e como que a gente insere aqueles conhecimentos e aquelas habilidades, já que atitudes são aspectos mais difíceis de você transmitir, né? Mas como que a gente insere aqueles conhecimentos e aquelas habilidades clínicas por trás desse curso, como background desse curso. Os nossos grandes desafios são justamente como implementar um perfil de competência mínimo em genética para os profissionais da área de saúde, e notadamente para os profissionais médicos, considerando uma grande diversidade em relação às escolas médicas, e essa diversidade ela diz respeito a recurso humano de professor, ela diz respeito à grade curricular, à metodologia de ensino utilizada, né? Então, como que a gente aplica aquela matriz curricular frente a essa grande diversidade, e um entrave que nós temos sempre, que é frente à escassez de recurso humano especializado na área, né? Porque sempre a gente volta para o fato de que somos 305, tá certo? Meu tempo esgotou, né? Eu queria deixar o meu contato, estou à disposição, se alguém quiser me escrever, enfim, quiser trocar figurinhas sobre o assunto. E eu até preparei aqui alguns vídeos dessa segunda etapa do curso de capacitação, que, embora ainda estejam sem edição, permitem vislumbrar um pouquinho o que é que a gente está fazendo com o apoio da Câmara Técnica do CFM. Mas acho que, pelo adiantado da hora, talvez não seja conveniente, né, doutor Aníbal? Eu propuria que, durante o debate, se nós tivermos tempo, perfeito, talvez a gente volte a isso. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né? Novamente, queria agradecer o convite do CFM, agradecer ao doutor Aníbal. E estou à disposição aí para as perguntas que surgirem durante o debate. A sua participação. Como o nosso horário ele é bastante rígido, senão a gente não termina na hora dos voos, no final da tarde, eu pediria que a doutora Raquel iniciasse a sua apresentação, também tendo 20 minutos para isso.
Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou aqui apresentando, na verdade, essa nova matriz de competências, porque a nossa Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a gente está agora realmente atualizando o currículo da residência médica. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o que a gente já apresentou nesse mês agora no Congresso Brasileiro de Genética Médica. Eu vou focar um pouquinho, como a nossa plateia aqui não é de geneticista, é para não geneticistas, eu acho que é até interessante para vocês conhecerem um pouco mais como é a formação do médico especialista. Como a Débora falou, nós somos a menor especialidade médica no Brasil, mas acho que estamos caminhando para um aumento do número de profissionais, né? Então, eu vou apresentar para vocês como que foi construída essa nova matriz, que já está aprovada, com previsão de estarem já, né, em vigência a partir do ano que vem. Tá bom? Bom, o programa de residência médica, aqui no Brasil, ele é de acesso direto, tem duração de 3 anos. Tá? O pessoal que tem mais anos de residência, de geneticista, né, eles eram pediatras. Hoje em dia é um acesso direto, nós diagnosticamos, acompanhamos e tratamos pacientes de todas as faixas etárias. Tem até alguns artigos que falam que o geneticista tem uma atuação desde o período de uma gestação até realmente durante a vida, né, na pediatria, na idade adulta, e até realmente, depois vocês vão ver, tem muitas investigações que a gente tem que fazer pós-mortem. Então, a formação do médico geneticista, ele é de acesso direto. A pessoa termina o curso de medicina e já pode fazer a prova de residência. Atualmente, nós temos programas de residência médica em vários estados do Brasil. Então, nós temos na Bahia, né, em Salvador, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Eu sou médica assistente desse serviço, que esse ano aumentou o número de vagas. Nós temos aqui da Unicamp, Unifesp, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Realmente, historicamente, nós temos essa concentração dos serviços de residência médica no Sul e Sudeste, e é por isso que a concentração de médicos geneticistas acabou ficando realmente nesses locais. Tá? Mas nós temos aí 11 serviços atualmente com vagas de residência médica, o que melhorou muito. Na minha época, quando eu fui prestar a prova, tinham 7 vagas no Brasil inteiro. E hoje a gente tem quase 4 vezes mais vagas para a residência. Bom, essa matriz de competência que eu vou apresentar para vocês, ela foi elaborada, né, a gente teve um grupo de trabalho na gestão passada, dirigido pela doutora Angelina Costa, da Bahia, doutor Vitor, doutora Patrícia Correia, doutor Vitor Ferraz, de Ribeirão Preto, doutora Patrícia Correia, do Rio de Janeiro, e eu, que na época eu era representante da SBGM na AMB. E a gente realizou 2 oficinas presenciais em São Paulo. Tá? A primeira oficina foi realizada em novembro de 2017 e a segunda oficina em março de 2018, com o objetivo de a gente construir realmente do zero, porque o formato atual do currículo de residência médica é baseado numa matriz que era totalmente diferente do que tínhamos anteriormente. Tá? Então, como é que foi feito? A primeira oficina, então, foram convidados representantes de todos aqueles 11 serviços de genética médica do Brasil. Aqui eu não vou ler, mas a gente teve quase todos os serviços representados. A gente fez meio que um brainstorm, como que era a nossa atividade profissional e como que quais que eram os conhecimentos, tudo que a gente fazia já na prática médica. A segunda oficina, aqueles representantes foram novamente convidados, eles podiam trazer um segundo médico geneticista do serviço ou da sua cidade, com experiência fora do hospital universitário, por exemplo, com prática privada em consultório, atendendo convênio, por exemplo, a gente ampliar um pouco mais, né, essa discussão do escopo da nossa especialidade. Então, aqui são os participantes dessa segunda oficina. Depois da gente elaborar essa matriz, ela foi colocada em consulta pública no site da SBGM para os associados opinarem no período em abril do ano passado. Tá? E ela foi apresentada depois da consulta pública aqui em Brasília, em junho do ano passado, no na Comissão Nacional de Residência Médica, e ela foi praticamente aprovada na sua integridade, com leves modificações de formato, que eu vou mostrar para vocês, e com a inclusão de algumas coisas que eram padrão, né, na matriz. E ela está disponível na forma final aqui no portal do MEC. Tá? E ela foi publicada em Diário Oficial em abril desse ano, e com essa expectativa de já estar em vigência no ano que vem.
que também está disponível no site da SBGM, se vocês já conhecerem o site também. Então, a nossa matriz foi construída na forma de tabelas, então uma das mudanças foi que na publicação eles passaram de tabelas para texto, mas o conteúdo é o mesmo. E as competências foram organizadas nesses 6 eixos. E eu dei uma olhada até nas outras matrizes, as outras especialidades, porque nós que sugerimos essa classificação, porque a gente achou que realmente a formação do médico geneticista tinha que ser focada em vários eixos assim, que envolviam, que eram bem separados, né? A parte clínica, a parte de investigação de exames, manejo, eles aceitaram. Tá? Então, a nossa é uma das poucas matrizes que, acho que, pelo que eu vi, ali é a única que está separada nesses eixos e eles aceitaram. Tá? Outra coisa que a gente colocou, então, é o nível. Né? Os programas de residência, vocês vão ver que eles vão ter total liberdade de elaborar o conteúdo, contanto que, ao final do R1, ao final do R2 ou ao final do R3, que são 3 anos, o residente tem que atingir aquela competência que a Débora mostrou para vocês, né, que tem aqueles componentes de habilidade, atitude e conhecimento, mas como que ele vai atingir, os programas vão ter essa liberdade de customizar o seu programa, tá bom? A gente colocou na apresentação o que era conhecimento, o que era atitude, o que era habilidade. Na matriz final isso sumiu, porque não fazia parte do layout do final deles, mas a gente acabou deixando na apresentação para vocês verem que houve essa discussão que a Débora comentou do que é conhecimento, o que é uma habilidade, o que é uma atitude, inclusive para os preceptores de residência saberem o que eles têm que focar mais na teoria, o que eles têm que focar mais no desenvolvimento de por exemplo, para o residente adquirir aquela habilidade. Isso, então, na matriz final não tem mais no documento final. Os objetivos gerais, então, na matriz de residência médica, né, o residente ele tem que demonstrar conhecimento de semiologia, elaboração do diagnóstico e plano de investigação de uma doença genética, ou possivelmente genética, dominar a consulta à literatura e bancos de dados, dominar a coleta e interpretação dos exames laboratoriais em genética. Então, vocês que já têm um contato com genética, vocês veem que a nossa área tem avançado muito rapidamente. A gente vai num congresso, aprende um exame. Você faz 2 anos depois, aquele exame já é obsoleto. Já tem um outro que já supera. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que tentar sempre estar acompanhando essa evolução. Comunicar-se com pacientes e equipe de saúde, realizar relatos científicos, manter as boas práticas da especialidade, conduzir clinicamente pacientes com anomalias congênitas e doenças de etiologia genética e dominar aspectos reguladores da prática profissional e políticas públicas em genética médica, que a Débora contextualizou aqui, podendo demandar e responder a demandas dos gestores de saúde. Eu vou passar um pouquinho aqui em cada eixo para vocês terem uma noção do que é coberto no programa de residência médica. Então, na avaliação clínica, né, o R1, a primeira parte é realmente saber fazer a anamnese, o heredograma, a árvore genealógica, né, 3 gerações, exame físico, a parte de bancos de dados, de busca de literatura já começa a ser orientada, dominar a investigação de anomalias ocultas, né, que isso às vezes vem um colega médico falar para a gente, o que eu faço quando eu tenho um caso de autismo? Mas é só autismo? Ah, é só autismo. Mas então, às vezes, aquela criança que se apresenta com transtorno do espectro autístico, ele tem outras anomalias ocultas. Ele pode ter uma cardiopatia, uma alteração renal. Então, isso realmente é uma coisa que a gente faz, que é a investigação de anomalias ocultas, né? E valorizar a importância médica, ética e jurídica de registrar os dados e a evolução do paciente em prontuário de forma clara e concisa. Então, essa parte de prontuário foi adicionado pela Comissão Nacional de Residência Médica na matriz. O R2 já começa a acompanhar essa parte de investigação pós-mortem, né, que em muitos casos a gente é chamado para avaliar crianças ou natimortos, né, com alterações. E no R2 já tem que começar a elaborar a hipótese diagnóstica, diagnósticos diferenciais e um plano de investigação, né, principalmente anomalias congênitas e deficiência intelectual. No R3, a gente já deixou realmente, igual a Débora falou, que nós temos como se fossem subespecialidades que agora, na evolução, talvez virem áreas de atuação do geneticista, que a gente sabe que tem mais geneticistas que focam a sua atuação mais em erros renatos no metabolismo, neurogenética e oncogenética. Então, isso a gente deixou realmente para o 3º ano. Em relação à investigação laboratorial, o R1 ele tem que dominar essa parte de triagem neonatal, a básica, né? O R2 já começa a ter
noção da parte do teste do pezinho ampliado, né, que é a triagem expandida, e também a parte de investigação laboratorial de pacientes vivos e pós-morte, orientar a coleta, né, de materiais. O R3 já começa a ver a parte de exames complementares em nível pré-concepcional e pré-natal, comunicação dos resultados, exames complementares em genética. Isso realmente é até uma habilidade que a gente tem que adquirir, porque a gente lida com exames de muita alta tecnologia, a gente tem que tentar passar para o nosso paciente o que a gente está pedindo, o que a gente está investigando. É uma habilidade muito difícil, que a gente tem que ser treinado, né? A orientação às famílias em relação à relevância, limitações, eventuais problemas técnicos, clínicos e éticos relacionados aos exames genéticos, incluindo testes preditivos e de triagem. Né? Testes preditivos são aqueles que às vezes a gente diagnostica coisas de doenças que ainda vão se manifestar, por exemplo, que são questões relevantes na nossa especialidade. Nominar o uso de bancos de dados para a interpretação de variantes genéticas, que é a grande discussão aí na genética. A gente tem muitas ferramentas e, às vezes, o que a gente chamava de mutação, uma variante, hoje ela é de significado incerto, amanhã ela pode ser benigna ou patogênica, então a gente tem que dominar vários bancos de dados. Tá? Em relação ao manejo, né, da conduta das síndromes, né, isso realmente tem que ser médico mesmo, porque nós estamos lidando com pacientes com várias alterações. Então, no R2 já, não é no R1, é no R2, em relação a anomalias congênitas, né, de início pós-natal, tem protocolos clínicos para várias síndromes genéticas já disponíveis internacionalmente, a parte de deficiência intelectual também, e estimar riscos de ocorrência e recorrência em relação a malformações, deficiência intelectual e informá-los de forma não diretiva. No R3, realmente já engloba aquelas áreas que eu falei para vocês, né, e tratamentos específicos. Hoje nós estamos numa era que já há vários tratamentos disponíveis para doenças genéticas, a parte de produção humana, orientar também as famílias, e dominar o aconselhamento genético o que é o pré-teste? Antes de se fazer um exame genético, a gente sempre tem que fazer um aconselhamento pré-teste e pós-teste para explicar o resultado. Em relação à comunicação e relacionamento, né, tem toda essa parte em relação a normas éticas, comunicar os diagnósticos e riscos de forma não diretiva, dominar a comunicação de más notícias. Eu sempre brinco com os residentes. Nós, médicos geneticistas, acho que nós somos a especialidade que menos ganhamos presente de dia do médico, porque a gente só dá má notícia, a grande maioria. Né? E a gente tem que saber lidar com isso, realmente é um dia a dia, a gente lida com muitas situações pesadas, né? E nós realmente damos muitas más notícias. Né? Valorizar o trabalho em equipe intermultitransdisciplinar e dominar a apresentação de casos clínicos, porque às vezes nós vamos diagnosticar casos raríssimos. Né? Às vezes o quinto do mundo, o segundo do mundo. Né? O R2 já tem que redigir documentos que têm que ser dados às famílias, como laudos médicos, relatórios, carta de emergência, né, em alguns casos que a gente precisa orientar os nossos colegas médicos sobre o que precisa fazer naquela doença. E valorizar a comunicação com médicos e outros profissionais da saúde sobre genética. Esses itens foram adicionados em relação a toda a parte de ética, foi relacionado na nossa matriz, e realmente está em consonância com a especialidade, em relação ao termo de consentimento, os aspectos médico-legais. Tá? E no R3 já é a comunicação com familiares, organizações, população geral, redigir relatos de caso ou artigos científicos ou monografia. Em relação à saúde coletiva, no R2 já tem que avaliar as políticas públicas, legislação e regulamentação, incluindo saúde suplementar. A gente tem hoje muitos exames disponíveis na saúde suplementar nos últimos, né, eu acho que os 6 anos, aí, que tem melhorado muito a nossa atividade. E no R3 já interagir e articular com os diferentes atores, né, na área da saúde para a integralidade da ação. A gente tem que já preparar esse profissional para estar pronto para essa interação. Em relação à gestão do conhecimento, agora a Débora falou, nós somos uma especialidade que acho que somos campeões da humildade intelectual, porque a gente está acostumado, a gente tem que aprender a falar para o paciente, eu não sei, eu vou estudar. Não é aquilo, eu já vi 30 casos iguais. A gente fala, nós realmente temos que ter essa humildade, eu não sei, eu vou estudar o seu caso. Nós estamos habituados a isso, realmente. O profissional de medicina que vem para a gente como residentes, eles não estão. Eles têm vergonha de falar que não sei.
né? Então, a gente realmente tem que ter muito essa parte da humildade, né? Dominar o conhecimento. Daí tem vários itens que eu vou falar para vocês que realmente tem que dominar, que é no R1, no R2 e no R3, que eu vou passar para vocês em relação ao conteúdo teórico, que a gente sabe que tem o mínimo. Tem que saber genética, pelo menos o básico, as principais síndromes. Então, a gente elencou aqui os principais itens teóricos que devem ser passados no programa de residência e que vão ser cobrados futuramente na prova de título de especialista. Tá? Que a gente não precisa falar, a única coisa que foi alterada é que eles tiraram a apresentação de casos clínicos, isso ficou lá na matriz, né, anterior e não como conteúdo teórico, o único item que eles tiraram na nossa proposta. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço pela sua apresentação exatamente dentro do tempo estipulado e com tanta clareza